Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Você está com Francinete Coutinho em mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. E como você bem sabe, neste quadro eu falo a respeito de cenários, de sistemas de RPG de mesa, aquele jogo de interpretação de personagens. Hoje continuarei explorando o cenário 3DT Alpha, Defensores de Tóquio, edição Alpha, falando a respeito das escalas de poder. Se você está interessado, fica aqui que eu te encontro depois da vinheta. Então, esperou? Pois bem, no nosso último vídeo, nós falamos a respeito de acessórios, objetos mágicos e várias outras itens, né, que podem ser úteis no sistema 3DT Alpha. Se você não viu o vídeo anterior, eu deixei o link aqui no card para que você possa ir lá dar uma olhada nesse e nos outros vídeos que eu tenho falando a respeito desse sistema incrível, tá? Eu já falei praticamente tudo que tinha para falar sobre Defensores de Tóquio, terceira edição Alpha, né? Já falei a respeito de formação de personagens, eu já falei a respeito das regras de combate, das regras de magia, e hoje, né, nós vamos dar sequência a estudo falando a respeito das escalas de poder. Se você gosta de campanhas de RPG com criaturas extremamente poderosas, assim, quase divinas, então você tem que dominar as regras de escala de poder. Vamos lá, então? Vem comigo. A gente sabe que o 3DT ele é exagerado, né, pessoal? Ele é realmente um sistema, assim, para campanhas épicas, sensacionais. Mas, às vezes, até mesmo essas criaturas extremamente exageradas, que são possíveis de se realizar, de se criar com as regras básicas de Defensores de Tóquio, terceira edição, não são suficientes para aquilo que o narrador quer contar, para a história que o narrador quer contar. Às vezes os personagens evoluem tanto que chegam a extrapolar as regras do que seria considerado normal em 3DT Alpha, que, como você bem sabe, o normal de 3DT Alpha já é espetacular, já é sensacional. Afinal de contas, 3DT Alpha foi criado para narrar as campanhas de animes, tokusatsus e mangás japoneses, né, onde tudo é esticado, né, onde os vilões são extremamente poderosos e os heróis, por sua vez, também têm poderes sensacionais. Mas, se você quer extrapolar mais ainda, né, se você deseja criar criaturas e heróis mais poderosos ainda do que as regras básicas do sistema permite, você precisa conhecer o sistema de escalas de poder, tá certo? Essas regras, elas foram feitas, né, para você emular criaturas extremamente poderosas, criaturas que tenham valores de atributos superiores a 10, né? Então, até 10 você estaria no primeiro nível de escala, né, que seria a escala normal, a escala, digamos assim, heróica, né? Escala heróica de 3DT. Então, se você deseja criar criaturas que ultrapassem a escala heróica, né? Uma escala sobre-heróicas, e a gente já está falando, né, de divindades, né? De seres vindos, né, de outros mundos, tá certo? Você precisa saber como adquirir essas características, o custo, né? Aquilo que vai custar para você adquirir essas características. Então, primeiro vamos falar a respeito do custo. Personagens de jogadores recém-criados, eles não podem, como você bem sabe, ter características acima de 5. Então, o máximo que você pode chegar numa característica, né, é 5. O 3DT, como você bem lembra dos nossos encontros anteriores, ele apresenta as seguintes características: habilidade, força, poder de fogo, resistência e armadura. E todas elas não podem ultrapassar 5. Se você for um personagem
inicial. É claro que com o tempo você vai ganhando pontos de experiência, você vai evoluindo à medida que você vai desvendando os mistérios, né, e cumprindo as missões propostas pelo narrador. Aí você, ao adquirir esses pontos de experiência, você pode utilizá-los para aumentar as suas características, inclusive fazer com que elas fiquem maiores do que 5. Tá? Só que o custo, ele é diferente. Por exemplo, se você quer aumentar, né, uma característica acima de 5, né, 6, 7, 8, 9, 10, você vai gastar por cada ponto que você adicionar 20 pontos de experiência. É isso mesmo. Vamos supor que você esteja com 5 em habilidade. Você quer subir para habilidade 6, em vez de você pagar os 10 pontos, né, que você pagou, por exemplo, quando você aumentou de 4 para 5, de 3 para 4, né? Entre 1 e 5, você pagava 10 pontos de experiência por cada nível. Aqui não, aqui para aumentar de 5 para 6, você vai pagar 20 pontos de experiência. Lembrando que 20 pontos de experiência é a mesma coisa, é equivalente a 2 pontos de personagem, tá? Então, você vai pagar 20 pontos. Se você tiver em 10 e quiser aumentar para 11, de 11 até 15, você vai pagar 30 pontos de experiência ou 3 pontos de personagem por cada ponto a mais nas características. Se você já tem 15, quer aumentar para 16, né? E aí 17, 18, 19, até 20, não é 40, é 50 pontos de experiência, tá? Então, veja que de 16 para 20 já é um valor tão elevado, né? Você vai precisar pagar 5 pontos de experiência para cada ponto que você aumentar em uma característica. Acima de 20, você vai pagar 100 pontos de experiência, ou seja, 10 pontos de personagem, para que você possa aumentar, digamos, a sua habilidade de 20 para 21, de 21 para 22, tá? Então, esses são os custos para as chamadas escalas de poder sobre-heróicas, né? Que são aquelas que têm valores muito acima do valor inicial, tá bom? Lembrando também que a gente consideraria, né, sobre-heróica acima de 5, tá, pessoal? Acima de 5 já seria considerado sobre-heróico, embora ainda no primeiro nível, né? Ainda no primeiro nível. Vamos falar agora a respeito dos efeitos dessas características. Sim, por que eu devo pagar tanto para aumentar uma característica minha, por exemplo, de 5 para 6, né? Por que ao invés disso eu não pego esses pontos e gasto em vantagens, né? Em coisas que vão ser mais úteis na campanha? Bom, cada campanha, né, o narrador, ele pode, em cada campanha, ele pode valorizar o sistema da maneira que ele achar melhor. Alguns narradores, eles investem mais nas vantagens, então você comprar vantagens é mais vantajoso, né, para o seu personagem. Outros narradores, eles gostam de deixar a campanha bem dependente das características, e aí, nesse caso, quando as características são mais importantes, é importante que você realize esse gasto, né, para poder adquirir essas características sobre-heróicas, tá? Se você tiver, por exemplo, uma força 6, você pode levantar até 20 toneladas. Com a habilidade 6, você é capaz de correr a 60 km por hora, né? Ou 60 metros por turno. 60 metros por turno, que seria a sua velocidade máxima, seria o equivalente a 200 km por hora, tá? Caso você possua levitação, aí você pode chegar até 200 km por hora. 120 km por hora normal, né, para quem voa, e 700 metros por turno, tá? Que seria já equivalente a você quebrar a velocidade do som, né? Se você tiver a capacidade de voar. Com resistência 6, você fica imune a todas as doenças naturais. Você não morre mais de doença natural. Com imunidade 6, você só morre, como diz o pessoal por aí, de morte matada. Não morre mais de morte morrida. Com o PDF 6, você consegue arremessar 20 toneladas, ou seja, você consegue lançar 10 carros. Já pensou seu personagem lá arremessando
10 carros de uma vez? Pois é, para isso ele precisa ter PDF 6. Com força 10, você levanta 150 toneladas. Gente, é o peso de uma baleia azul, tá? E o dano? O dano, então, fica, né, assim, uma coisa extravagante, né? Você é capaz de destroçar, né, um exército, assim, brincando. Com a habilidade 10, em voo, você consegue alcançar 1.000 quilômetros por hora, tá? A velocidade máxima de 10 km por turno e a velocidade de fuga, né, mínimo necessário para você chegar ao espaço. Isso quer dizer, com a habilidade 10, você é capaz, se você voar, de você sair daqui voando e atravessar, né, a atmosfera da Terra e chegar até o espaço, tá? Você já tem velocidade suficiente para vencer a força da gravidade. E essa velocidade, né, a força da gravidade, né, que faz com que essa velocidade seja a velocidade máxima possível dentro da atmosfera terrestre, tá? Então, dentro da atmosfera da Terra, você não pode ter uma velocidade de voo maior do que os 1.000 km por hora, tá? Ok? Que vai começar a causar problemas ambientais, né? Tufões, furacões, tá? Terremotos, pelo simples fato de você poder andar. Já pensou uma coisa dessa? Com resistência 10, você é imune a todos os venenos e doenças mágicas. Lembra que com resistência 6 você já não morria mais de doenças naturais? Pois é, com resistência 10, você é imune a todo tipo de veneno e doenças mágicas. Quando eu falo de doenças mágicas, estou falando de licantropia, aquelas doenças que transformam a pessoa em múmia, em zumbi, tá? Você já não sofre mais esse tipo de efeito. Com o PDF 10, você é capaz de destruir qualquer construção ou estrutura civil, tá? Blindada ou não, preparada para receber dano, né? Então, baixa até o PDF 10. Com a habilidade 15, você chega a 50 milhões de quilômetros por hora. Você chega em Marte em 1 hora. A órbita de Plutão em 6 meses, tá? Com a resistência 15, você é imune a maldições, até mesmo... Não, você é imune a maldição, exceto aquela jogada por deuses, tá? Então, o único que pode te amaldiçoar são divindades, tá ok? Com força 20, você levanta 20.000 toneladas, que é o peso do Godzilla. Com habilidade 20, você seria o equivalente a você ter a velocidade da luz, tá? Você consegue chegar no Sol em 8 minutos, na órbita de Plutão em 5 horas, Alfa Centauro em 4 anos. Com a resistência 20, né, você é considerado imortal, tá? Mesmo que você não tenha essa vantagem, você tendo resistência 20, você já não morre mais, né? Por nenhum efeito, assim, capaz de matar criaturas humanas e sobrenaturais, tá ok? Com a força 30, você levanta 100.000 toneladas, que é o peso de um porta-avião. Com a habilidade 30, você consegue alcançar o que, né, lá no Star Trek chamam de dobra espacial, que é uma velocidade equivalente a 128 vezes a velocidade da luz, né? Você chegaria em Alfa Centauro, né? Que é uma constelação próxima da nossa em 15 dias, tá? Centro da galáxia em 9 meses, tá ok? Com o PDF 40, você é capaz de destruir um grande asteroide do tamanho de Ceres ou uma lua pequena, como as luas de Marte, Phobos e Deimos. Você destruiria elas com a maior facilidade. Com resistência 50, você pode regenerar por turno metade dos pontos de vida que tiver no momento, tá? Por turno, né? Com o PDF 60, você é capaz de destruir uma grande lua. A nossa, por exemplo, a nossa lua, Íon, Europa, Ganimedes, Calixto, né? Que são, respectivamente, ilhas de Júpiter e de Saturno, né? Ou até mesmo planeta pequeno, como Mercúrio ou Plutão. Com resistência 100, você não pode ser destruído. Sempre vai regenerar, a menos que seu corpo receba dano continuamente e seja mantido com 0 pontos de vida o tempo todo. Por exemplo, mergulhar você dentro de um tanque de ácido, né? Também você vai regenerando, você também vai sofrendo dano, né? Caso contrário, você regenera e você volta, né, à vida. Com o PDF 100, você é capaz de destruir um planeta
médio, no caso a nossa Terra, um Marte ou uma Vênus. Com PDF 300, você é capaz de destruir um planeta gigante, ou seja, um planeta do porte de Júpiter, Saturno ou Netuno. Com força 1000, você levanta mais de 5 sextilhões de toneladas, é o peso do planeta Terra. Você seria capaz de erguer o planeta Terra, né? Isso se tivesse onde você pisar, é claro, né? Com o PDF 1000, você é capaz de destruir uma estrela. Você seria capaz de destruir, por exemplo, o nosso planeta Sol. Tá vendo, gente, como a utilização das escalas são capazes de criar, assim, né, inimigos ou personagens extremamente poderosos. Então, se você pretende narrar uma campanha onde os PCs seriam divindades, onde eles enfrentariam divindades, essas regras de escala de poder em 3DT com certeza vão tornar a sua campanha bastante interessante, né? Então, vamos continuar falando então agora a respeito dos tipos de escala de poder. Em 3DT, nós possuímos 4 escalas de poder, tá? Em poucas palavras, o que acontece é que cada escala multiplica a anterior por 10, tá? Então, qualquer dano provocado contra criaturas de uma escala inferior é multiplicado ou dividido por 10, tá? Então, a primeira escala seria a escala humano, que é a escala Ningen, tá? Ningen, em japonês, significa exatamente humano. E é a escala normal de poder, aquela que todo mundo joga, a escala tradicional, né? De 1 até 10 pontozinho, né? Quaisquer personagens, jogadores construídos com as regras normais do manual, eles estarão na escala Ningen, tá bom? Sugoi. Sugoi significa incrível em japonês e é a escala superior à escala Ningen, tá? Esta escala, ela representa personagens e criaturas 10 vezes mais poderosas que pessoas e heróis comuns. Então, se você tiver, por exemplo, a habilidade 1 na escala Sugoi, isso é equivalente a você ter a habilidade 10 na escala Ningen. Se você tiver resistência 3 na escala Sugoi, é o equivalente a você ter resistência 30 na escala Ningen. Ou seja, eu sempre pego o valor da escala anterior e eu multiplico por 10. Então, vamos supor que eu esteja na escala Sugoi, eu seja um incrível, esteja lutando contra você na escala humano, tá certo? E eu lhe dei um soco, né, que seja equivalente, causa em você 3 pontos de dano, tá certo? Como eu tô numa escala superior à sua, esses 3 pontos que eu causei em você, na verdade, serão multiplicados por 10 e eu vou ter causado 30 pontos em você. Isso aí é a escala Sugoi, a segunda escala de poder. A terceira escala é a escala Kyodai, né? Kyodai, esse termo é muito bem lembrado, quem assistiu, né? O Tokusatsu Changeman, né? Deve lembrar, né? Que o monstrinho chegava lá gritando Kyodai, Kyodai, gai, gai, gai. E aí saía, eu sei, gente, não é do tempo da maioria de vocês, né? Mas aqueles que já jogam RPG há mais de 15 anos, como eu, com certeza, são do tempo do Kyodai. Kyodai, em japonês, significa gigante, isso, e representa personagens e criaturas 100 vezes mais poderosas do que os humanos. Já pensou? 100 vezes. Então, tudo que eu falei para Sugoi, para Kyodai, vale a mesma coisa, só que ao invés de multiplicado por 10, vai ser multiplicado por 100. Então, se eu tenho habilidade 5 na escala Kyodai, seria a mesma coisa de eu ter habilidade 500 na escala Ningen. Dá para imaginar um poder desse, né? Uma coisa espetacular dessa, né? E por último, a última escala, que é a escala Kami, né? Que significa, em japonês, significa Deus, tá certo? Então, personagens e criatura 1000 vezes mais poderosa do que os seres humanos comuns, né? Então, cada escala, como eu falei, vai multiplicar a outra por 10. Ningen seria 1, Sugoi 10, Kyodai 100 e Kami 1000, tá? 1000 vezes o valor de um humano normal, tá ok? Então, se um personagem ele tem poder de fogo 300 na escola Ningen, se eu for adaptar ele, por exemplo, para a escola Sugoi, eu vou pegar os 300 e dividir por 10, ele teria 30. Se eu for botar ele na escala Kyodai, ele teria 3, tá certo? Então, é assim que a gente passa de uma escala para outra. Se eu quero passar da Ningen para Sugoi, eu vou multiplicar
né? Vou multiplicar os valores por 10. Se eu quero vir da Sugoi para Ningem, eu vou dividir aquele valor por 10. Se eu quero ir da Sugoi para Kyodai, multiplico por 10. Da Kyodai para Sugoi, divido por 10. E assim sucessivamente. Essa regra, gente, tanto vale para as características, como vale também para os danos causados por essas criaturas fenomenais, tá bom? As escalas de poder, né? Elas, na realidade, são utilizadas, elas valem para a força, armadura, poder de fogo, pontos de vida, tá? Os pontos de vida, gente, eles são calculados de acordo com a sua resistência verdadeira, né? Então, você pega lá, por exemplo, a resistência é 3. Aí, você pega 3 vezes 5 dá 15, né? A gente sabe para calcular os pontos de vida, a gente multiplica a resistência por 5. Então, 3 vezes 5 dá 15. 15 na escala humana. Seria a mesma coisa que 150 na escala Sugoi, é a mesma coisa que 1.500 na Kyodai, ou seja, vai multiplicando por 10, por 100, por 1.000, de acordo com a escala que você esteja utilizando. Já habilidade, resistência e pontos de magia não costumam serem afetados, eles continuam funcionando da forma normal, tá? Com muito cuidado com isso aqui. As escalas de poder só valem para força, armadura, poder de fogo, pontos de vida. Já habilidade, resistência e pontos de magia não são afetados, porque já pensou, gente, né? A gente ia ficar numa situação meio complicada aqui, criaturas muito poderosas, tá? As escalas, elas muitas vezes estão ligadas ao tamanho de uma criatura, né? Você pode ter um veículo terrestre na escala Sugoi, qualquer monstro destruidor de prédio pertence à escala Kyodai, né? Por exemplo, King Kong, aquele lá que é muito famoso, né, no Japão, o Godzilla, né? Então, todos eles estariam na escala Kyodai, tá certo? Mas isso nem sempre, né? Isso acontece. Às vezes você tem seres poderosos, como por exemplo, os guerreiros dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Os guerreiros Z, os deuses, eles podem ter tamanho humano e mesmo assim terem os atributos, né? Terem o poder de qualquer robô gigante. Tá certo? Então, por exemplo, a gente sabe quando um cavaleiro do zodíaco ele invoca o cosmo, né? Na verdade, o que ele está fazendo é o quê? É uma subida de escala, ele está aumentando o poder dele do nível que ele está para um nível maior. E nem por isso ele cresce ou aumenta de tamanho, né? Então, essa questão do tamanho, comparar o tamanho com o poder, isso é bem relativo, tá? Como é que a gente calcula dano contra escalas superiores? Então, quando um personagem ou criatura ataca outra que pertence a uma escala acima, por exemplo, um policial do espaço contra um meca industrial, o dano causado é dividido por 10 e arredondado para baixo, tá? Então, nenhum dano inferior a 10 vai ferir essa criatura. Então, imagine que se ele causar 20, né? Então, eu divido por 2, a criatura vai perder 2 pontos de vida. Então, é assim que a gente faz para a gente calcular, tá certo? Seria por 100 contra 2 escalas acima e dividido por 1.000 contra 3 escalas acima, tá? E se for o contrário, se for alguém da escala superior batendo em alguém da escala inferior. Então, quando um personagem ou criatura ataca outro que pertence a uma escala abaixo, né? Por exemplo, um regente alienígena contra um artista marcial comum, o dano é multiplicado por 10, tá? Ou por 100 ou por 1.000, dependendo da escala, de quantas escalas o inimigo esteja, né? Então, vamos supor, se ele causar um teste, causar um dano de, vamos supor, de 20, né? Ele causar um 20, e se ele tiver, por exemplo, na escala Sugoi, que é uma escala abaixo da escala humana, aqueles 20 vão ser multiplicados por 10. Na realidade, a criatura Sugoi causou 20 de dano no humano normal, ela causou 200, esmagou o cara, né? Reduziu ele literalmente a pó, tá certo? Então, é assim que a gente calcula os danos nas escalas superiores e inferiores. Vamos falar sobre teste de força? Vamos lá?
Então, vamos lá. O teste de força, quando ele envolve seres de escalas diferentes, né? Então, há os bônus. Em uma escala superior, você sempre vai ter um bônus a mais. Por exemplo, uma escala acima, você vai ter um bônus de mais de 10. Duas escalas, mais 100. Três escalas, mais 1.000, tá? Dependendo da diferença de poder. Tá, ok? Então, sempre vai ser assim. Então, se eu tenho, por exemplo, força 3, né? E eu causo lá o dano, eu tenho uma escala acima da sua, eu ganho mais 10. Se eu tenho duas escalas, mais 1.000. Se eu tenho mais 100, desculpa. Se eu tenho três escalas, mais 1.000. Teste de resistência. Quando uma criatura precisa fazer um teste de resistência contra um ataque, magia ou efeito cuja fonte pertence a uma escala inferior, né? Então, eu sou um Sugoi, sofrendo efeito da magia de um humano normal. Então, eu recebo um bônus de mais 10 na minha resistência, porque eu estou uma escala acima. Se eu fosse da escala Kyodai, mais 100. E se eu fosse da escala Kami, mais 1.000, tá certo? Então, é assim que a gente faz, tá ok? O contrário também acontece, né? Se a criatura que está fazendo um teste contra uma fonte superior, aí você bota menos 10, menos 100, menos 1.000. Traduzindo e simplificando, se quem lançou a magia está numa escala superior, você pode multiplicar por 10, por 100 ou por 1.000. Se quem está fazendo a magia está numa escala inferior, você pode diminuir 100, 10, 100 ou 1.000, dependendo de quantas escalas a mais ou a menos aquela pessoa está. Tudo bem? Beleza? E se forem da mesma escala, né? Seres de escalas idênticas, e aí não interessa se os dois são humano, se os dois são Kyodai, se os dois são Kami, eles são ambos da mesma escala. Como é que faz, né? Então, se eles são de escalas diferentes, a gente nunca modifica o dano causado ou recebido, tá? Então, você trata eles como se eles fossem personagens normais, tá? Como se eles fossem todos personagens da escala humana. Se calcula o dano da mesma forma que se calcularia de dois humanos, mesmo que sejam dois caminhos, tá ok? Então, se eles são da mesma escala, a gente usa as mesmas regras que utilizaria para seres da primeira escala, da Ningen, da escala humana, tá bom? Vamos falar sobre novas escalas, né? Para campanhas de poder extremamente exagerado, o mestre pode continuar incluindo mais e mais escalas. Se ele achou que 1.000 não é suficiente, né? Então, ele poderia, sei lá, ele poderia aumentar uma técnica acima da Kami e colocar 10.000, né? 100.000, tá certo? E poderia também, é claro, realizar técnicas de fusão. As técnicas de fusão seriam o quê? Aí ele estaria numa escala Kami, num atributo, mas já estaria na escala Sugoi, em outro atributo, na escala Kyodai, em outro atributo, tá? Então, também é possível realizar as chamadas técnicas de fusão, tá bom? Eu tenho aqui alguns exemplos de alguns personagens em cada uma das escalas, para que você possa ter mais ou menos ideia do que eu estou aqui realmente a falar para você, tá? Então, são criaturas de anime, são representantes de animes, de mangás, tá? Tokusatsus, né, japoneses, classificados de acordo com a escala em que eles se encontram, para que você possa ter mais ou menos uma ideia da variação de poder. Por exemplo, na escala Ningen, né, você tem as pessoas comuns. A escala Ningen, lembre, Ningen em japonês significa humano. Você tem as pessoas comuns, como a Bulma e o Xixi em Dragon Ball, o Momodachi em Peach Girl. Profissionais habilidosos ou bons de briga, né? Mas sem poderes estranhos ou muito exagerados, como, por exemplo, o Spike, o Jet, o Fai em Cowboy Bebop, Kenshi Himura em Rurouni Kenshin e o Super Detetive L em Death Note. Então, esses aí seriam os profissionais. Esportistas e competidores em super torneio, né? Quase todos os do Street Fighter. Os Cavaleiros de Bronze em Cavaleiros do Zodíaco, Hanamichi, Sakuragi em Slanduke, né? Esses aí todos seriam classificados na área esportista. E, por último, os membros de equipes Sentais e Super Sentais. Por exemplo, os integrantes de Changeman,
Flashman e Decarangue, entre outros, tá ok? As meninas mágicas, né? Todas as Sailor Moon, Sakura Kinomoto, né? A personagem principal do Sakura Card Captor, e as Guerreiras Mágicas de Rede, tá bom? Todas elas também estariam nessa escala. Não podemos esquecer os Metal Heroes e os outros caçadores de monstro, como Jaspion, em O Fantástico Jaspion, Jiraiya em Jiraiya, o Incrível Ninja, Giban em O Policial de Aço Giban, e todos os protagonistas da série Kamen Rider. Temos também os grupos de aventureiros em mundos de fantasia, tá? Vamos lembrar de Pan e seus amigos em Record of Lodoss War, Irish, Hitsuko e Junpei em Os Caçadores de Elfos, Edward e Alphonse em Fullmetal Alchemist. Lutadores fracos em meio a heróis muito mais poderosos. Então, você vai lembrar do Yajirobe e o Senhor Satan em Dragon Ball Z. Os pilotos de mecha, Rick Rutter em Robotech, Shinji, Azuka e Rei em Neo Genesis Evangelion, Hiro Yui em Gundam Wing, e os domadores de monstro, né? O Ace Catmoon em Pokémon, o Tai Kamiya em Digimon, o Yo Asakura em Shaman King e a Yuna em Final Fantasy X, tá? Então, todos eles são exemplos de pessoas da escala Ningen, que é a primeira escala de poder, a escala de poder humano, tá? Subindo mais um pouquinho, né, a gente chega nos veículos civis, nos veículos individuais de pequeno porte, motocicletas, ultraleve, pranchas voadoras, jatos portáteis, né, entre outros, né? As bicicletas do Black Kamen Rider, todas elas estão na escala número 2, a escala Sugoi, que é a primeira escala multiplicada por 10. Você deve lembrar que Sugoi em japonês significa incríveis. Então, entre as criaturas incríveis, a gente tem os mechas de pequeno porte, que são aqueles que chegam de 10 até 12 metros de altura, né, como os Labo em Pata Blue, os caçadores batalhodes em superdimensional Fortress Macross, a maioria dos Guimelfs em Division of Scalfrine e as unidades mecha convencionais em Gundam Wings, tá? Todos eles são os mechas de pequeno porte. Ah, você deve estar pensando, se esses são os de pequeno porte, cruz credos grande, né? Pois é. Personagens também muito mais poderosos que os humanos ou heróis normais. A gente tem aqui como exemplo de personagem da escala Sugoi, o Sesshomaru, em Inuyasha, o Goku é Dragon Ball, mas não em Dragon Ball Z, tá? Só os outros Dragon Balls. A maioria dos guerreiros Z em Dragon Ball Z. Os Cavaleiros de Prata em Cavaleiros do Zodíaco. Lembra que os de bronze, eles são da escala humana comum, tá? Na escala Sugoi, você tem os Cavaleiros de Prata. O líder de um império criminoso ou exército invasor, como, por exemplo, o M-Bison em Street Fighter, o Gosman em Changeman e o Imperador Mez em Flashman. Veículos de combate fechados, né? Aqueles que protegem o piloto, menores que navios ou naves estalares, né? Você tem o Mesh 5 em Speed Race e o tanque possuído em Os Caçadores de Elfa, né? Que também estariam na escala Sugoi. Vários veículos de corporação cápsula em Dragon Ball, automóveis em X Drive, os mini-tanques Fukushima em Ghost in the Shell, veículos ou mechas que formam Metabot, né, que são aqueles robôs gigantes compostos por veículos ou robôs menores conectados, né? Os Zords de Power Ranger, né, por exemplo, quando eles vão formar o Megazord, cada um daqueles Zords separadamente, eles estão na escala Sugoi. Quando eles se unem e formam o Megazord, aí eles sobem de escala, né? Eles passam a fazer parte da próxima escala que nós vamos falar agora, que é a escala Kyodai. Tá lembrado? Kyodai em japonês significa gigante, né? A escala Kyodai, ela é aquela que você obtém quando você multiplica a escala humana por 100, né? 2 níveis acima da escala humana. Então, aqui, né, o pessoal da escala Kyodai, nós temos os mechas de grande porte. Lembra que eu falei que os anteriores eram os de médio porte, que nós temos os de grande porte, né? Eles são, por exemplo, o gigante guerreiro Daion, um fantástico
Mundo de Jaspion, as unidades de Eva em New Gênesis e Evangelho, os gênios em Guerreiras Mágicas de Reiast, Scafrain em Division of Scafrain e as unidades Gundam em Gundam Wings. Todos eles são considerados mechas de grande porte, todos eles estão na escala Kyodai. Quase todos os Metabots, né? Todos os Megazords de Power Ranger, o Change robô dos Changeman e a maioria dos robôs gigantes das equipes Super Sentai. A grande maioria tá tudo aqui na escala Kyodai. Quase todos os Kaiju, lembra dos Kaiju, os monstros gigantes, né? Godzilla, os adversários do Ultraman, os monstros ressuscitados e ampliados em qualquer super série Sentai, né? Quando eles são ressuscitados, que eles são transformados em criaturas gigantes, eles sempre voltam na escala Kyodai. Heróis e vilões gigantescos, sabe aqueles heróis como, por exemplo, Ultraman, Ultra Seven, né, os membros da família Ultra Satangos, né, o Satangos do Jaspion, ele também é um vilão, né, gigantesco, ele também está na escala Kyodai, tá? Heróis de tamanho humano, mas extremamente poderosos. Aí você tem o Goku novamente. Ué, o Goku não era da escala anterior? Mas só o Goku do Dragon Ball e do Dragon Ball GT. O do Dragon Ball Z, não. O Goku do Dragon Ball Z, o Vegeta, né? E os outros membros da raça Saiyajin em Dragon Ball Z, todos eles estão no nível aqui gigante, tá? Estão no nível gigante. Os Cavaleiros de Ouro também, Cavaleiros do Zodíaco, né? Estão aqui também. Os veículos imensos, como o navio e as naves estelares, o cruzador espacial, tá? Todos eles fazem parte da escala Kyodai. E por último, a escala Kami, onde Kami em japonês significa deuses, e Kami, né? Seria a escala multiplicada por 1000, né? Seria a escala humana multiplicada por 1000. Nós temos aqui os grandes vilões destruidores de mundo, como o Grande Freeza em Dragon Ball Z, heróis que acessam grande poder temporariamente, né? Por exemplo, a transformação em Super Saiyajin 1 em Dragon Ball Z, o 1, viu, gente? Deuses, grandes espíritos e outras entidades sobrenaturais poderosas, membros do panteão de Holy Avenge, né, da Tormenta, os membros do panteão do Holy Avenge também, eles teriam que ser construídos na escala Kami. Vilões finais em histórias de fantasia épica, né, após conquistar poder cósmico, como por exemplo o Sephiroth em Final Fantasy VII, depois que ele consegue adquirir o poder cósmico, né, dele, ele se torna um Kami. Veículos, mecha gigantesco do tamanho de cidade, a nave SDF-1 em superdimensional, Fortress Macross, né? Todos eles estão na escala Kami, tá certo? Então, agora que você já tem mais ou menos assim uma visão, uma ideia do que são as escalas de poder, né? Você deve estar se perguntando: legal, eu quero usar, né? Quando é que eu posso, professora, usar as escalas de poder, né? Então, vamos lá, ó. Nem sempre uma campanha de 3DT vai haver necessidade de você usar escalas de poder. Às vezes, né, apenas a primeira escala, a Nigen, né, de 1 até 10, ela é mais do que suficiente para você ambientar aventuras muito loucas, aventuras espetaculares, tá? No entanto, principalmente se você for adaptar alguns cenários de anime, alguns cenários de Sentai japonês, você vai ter que, né, alguns inimigos, como a gente até mostrou nos exemplos anteriores, né, você vai ter que fazer a mudança de escala. Por exemplo, se você for querer narrar Dragon Ball Z, ou se você for querer narrar Guerreiras Mágicas de Reiart, né? Então, dependendo do cenário que você for abordar, há ou não a necessidade de você utilizar uma escala superior à escala Nigen. De qualquer forma, narrador, use sempre o bom senso, veja se realmente essa mudança de escala é necessária, tá? O que eu posso dizer aqui para vocês? É que nenhuma vantagem, manobra ou magia permite, tá, que os personagens jogadores tenham acesso a escalas de poder superiores. Então, não pode existir, por exemplo, se você está narrando uma campanha
numa campanha no nível ninja, encontrei um anel que vai me fazer narrador subir para o nível Sugai. Não permita, não existe no manual, e o conselho que é dado é que você não permita que seja criado, a não ser que essa fosse realmente a ideia da sua campanha desde o início, fazer os personagens saírem do nível ninja para níveis mais evoluídos. Caso contrário, não permita. Isso vai com certeza desbalancear a sua campanha, tá? Apenas você, narrador, é capaz de oferecer aos seus jogadores situações, tá? Onde esses jogadores possam subir de nível, né? Alguns exemplos de situações, nós temos, por exemplo, seres superiores. Em alguns cenários, os aventureiros estão muito acima dos humanos normais, né? Sendo muito difícil, quase impossível, né, para uma pessoa comum enfrentar um deles. Um exemplo disso é Dragon Ball Z, né, onde os guerreiros Z são muito mais fortes que as pessoas comuns. Nesse tipo de campanha, todos os jogadores e a maioria dos adversários já começam na escala Sugoi em relação às pessoas comuns que estão na escala ninguém. Outro situação em que você pode usar a escala de poder é como um poder temporário. Aí você vê os exemplos, por exemplo, do próprio Dragon Ball Z, através da transformação Saiyajin. Você vê o exemplo dos Cavaleiros do Zodíaco, né, quando eles utilizam o cosmo deles para poder subir temporariamente de uma escala para outra, assim, conseguir lutar contra criaturas, seres que estão numa escala muito mais elevada do que a deles. Lembre, no entanto, que essa transformação ela é temporária. Quando passa o efeito do que transformou o personagem, ele volta de novo para a escala inicial onde ele estava, tá? O mestre também ele deve estabelecer condições específicas difíceis, tá? Para essa transformação. E um limite de tempo. Você vai despertar o cosmo, então você vai poder utilizar o poder do nível acima do seu durante 3 turnos, 4 turnos. Então, você precisa, narrador, criar situações para que isso não se torne banal. Toda hora que dê na cabeça do jogador, eu vou usar o meu cosmo. Eu vou. Então, também você precisa cobrar isso dele de alguma forma, né? Normalmente a ativação é feita normalmente através do gasto de pontos de magia, mas fica a seu critério criar qualquer outra regra que você achar justa ou interessante, tá bom? Outro tipo de campanha que você pode e deve usar a escala de poder quando você estiver narrando campanha onde haja presença de pilotos mecha, né? Naturalmente, um personagem que comanda um mecha, né? Ele tem acesso a uma escala de poder superior, né? Então, por que, por exemplo, os Changeman invocam, né, o Change Robô? Para ele poder lutar contra uma criatura que está na escala Kyodai, um gigante, que eles, de outra forma, eles não teriam como vencer. Então, eles têm aquele poder através do mecha, através do gigante, né, do robô, tá certo? Você também pode já decidir desde o início narrar uma campanha de heróis que tem um tamanho gigante, né? São aqueles heróis que possam, por exemplo, aumentar de tamanho, como o Ultraman, Ultra Seven, o Spectreman, né? Eles possam crescer, tá? Eles invocam o poder deles e já vão direto para a escala Kyodai. Nesse caso também, escala de poder é muito interessante. E você pode usar a escala de poder na confecção de golpes especiais, que esse aqui é um dos meus preferidos, tá, gente? Quando você usa as escalas de poder para você criar manobras ou técnicas especiais que permitam a um personagem fazer um ataque ou lançar uma magia super poderosa, onde essa magia seria capaz de causar dano né, em um gigante, em uma divindade, tá certo? Realizar esse ataque ou magia é sempre complicado, não é fácil não, tá? Veja como, por exemplo, o Kaioken, né, que aumenta 10 vezes, né, ou então a Dikidama, né, em Dragon Ball Z, que pode ser produzido em determinadas situações, então faça sempre com que esses golpes, eles custem, né, para o jogador, assim, um valor significativo. Não deixe banalizar, não deixe o seu jogador usar esses golpes toda a vida que der vontade nele, né? Porque aí vai perder a graça e a beleza, né, da história em si, tá certo? Então, gente, a gente viu, né, quando usar,
tá? Vamos falar agora a respeito dos pontos de experiência, né? Em uma campanha com poderes extremos, o mestre ele pode permitir que os personagens gastem os seus pontos de experiência para aumentar o dano, né? Como eles faziam anteriormente. Só que dessa vez aumentar o dano de uma escala para outra, tá? Se você adotar isso aqui, meu filho, se prepare para ver a quebradeira rolar solta, tá? Então, se você permitir o seu jogador gastar um ponto de experiência para subir da escala ninguém para a escala Sugoi, ou da escala Sugoi para a escala Kyodai, vai dar loucura, né? Porque os PC não tem muito juízo, o que eles querem mesmo é ver o sangue rolar. Mas se você se diverte com isso, e eles também, né? Isso aqui é um faz de conta, né? Nós estamos contando histórias quanto mais exageradas, mais bonitas elas são, né? Então, beleza, se está dentro do que você queria narrar, não há problema nenhum que você permita que isso aconteça, tá certo? No entanto, se você quer narrar uma campanha mais pé no chão, mais sóbria, eu aconselho você não permitir a utilização do ponto de experiência para aumentar as escalas de poder. E aí, gostou do uso das escalas de poder? Vai experimentar na sua mesa de RPG? Já está preparando a história? Pois coloca aí embaixo nos comentários como você vai utilizar a escala de poder. Se existe alguma maneira de utilizar que eu não falei aqui, deixa aí nos comentários para que outras pessoas, eu e outras pessoas, fiquemos sabendo como você usaria a escala de poder na sua mesa de RPG. E é isso aí, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Se já é inscrito, por favor, curta, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer várias outras pessoas terem acesso ao conteúdo do canal. Se não é inscrito, me dá esse voto de confiança, vai, se inscreve, ativa o sininho, que você vai receber outros vídeos legais como esse. A gente se encontra no nosso próximo encontro. Fica com Deus e até mais. Tchau!